continuidade à nossa aula de álgebra linear, né? Na aula passada a gente falou sobre autovalores, autovetores, a construção e o encontro, né, dessas quantidades, né? Como é que a gente encontra. Hoje a gente vai continuar falando mais um pouquinho sobre autovalores e autovetores. Bom, só para lembrar, né, como é que a gente calcula os autovalores? Para a gente calcular os autovalores, então, dado uma matriz A, tá? Então, seja uma matriz A qualquer, então, cálculo dos autovalores, né? Então, dado uma matriz A qualquer, quadrada, né? Qualquer não, tem que ser quadrada para a gente poder calcular os autovalores. Então, seja A uma matriz N por N, quadradinha. Bom, então para calcular os autovalores, o que a gente faz? A gente constrói o polinômio característico ou equação característica também, é o nome que ganha também, que é o que? A gente vai calcular o determinante de A menos lambda I, tá certo? Então, a gente tem este polinômio aqui e a gente, para encontrar os autovalores, isso aqui vai gerar um polinômio, né? A gente iguala ele a zero. Então, para encontrar os autovalores, a gente resolve esta equação. E para encontrar os autovetores ou os autoespaços associados, como é que a gente faz? A gente resolve a equação A menos lambda I R igual a zero, tá certo? Onde o R vai ser o meu autovetor, que é da forma R1 até Rn. Para cada lambda, né? Então, aqui quando a gente tem o polinômio característico ou equação característica, no caso de uma matriz N por N, o grau do polinômio vai ser N também. Então, a gente vai encontrar N autovalores contando as suas multiplicidades. Pode acontecer de ter autovalores iguais, mas vão ser N. Não são N distintos, tá? Mas são N autovalores contando as suas multiplicidades. Pode ter autovalor complexo aqui também, tá? Então, vão ser N autovalores. Para cada autovalor, para a gente achar o nosso autovetor, a gente substitui aqui na nossa equação o sistema de equações homogêneo. Então, a gente vai achar um lambda 1, lambda 2 até lambda n. Então, para cada lambda, a gente substitui aqui no sistema de equações homogêneo, vai ganhar o sistema de equações para ser resolvido, e a gente encontra os autovetores. Um detalhe importante é o seguinte: como a gente está assumindo que o determinante da matriz aqui é zero, então o que vai acontecer na solução dos autovalores? A gente vai encontrar uma solução, pelo menos uma solução não trivial. Então, como definição, como eu tinha definido na aula passada para vocês, os autovetores aqui, né, eles são os vetores que satisfazem esta equação, mas são diferentes de zero, tá? O R igual a zero satisfaz essa equação. Ela é uma solução trivial, mas obviamente ele não é um autovetor por definição de autovetor, tá? Bom, então a gente fez o cálculo aí de uma situação de fazer o cálculo de autovetores. Agora eu vou fazer um caso particular hoje, né? Só para dar um comentário, é o seguinte: o que acontece se a gente tem uma matriz triangular superior, uma triangular ou triangular inferior no cálculo dos autovalores, tá? Então, seja A uma matriz, por exemplo, triangular superior. Então, vai ficar um A11, A12 até A1N, 0, A22, né? A23, A2N, 0 aqui, né? Então, vai ficar aqui só ANN. Bom, então essa é uma triangular superior. O que acontece no caso que a gente calcula determinante de A menos lambda I? Como eu comentei com vocês, quando a gente monta esta matriz aqui, como é que vai ficar a matriz? Ela vai ficar assim, ó, determinante de A menos lambda I. Então, a única diferença da matriz A menos lambda I para a matriz A vai ficar esse menos lambda subtraindo da diagonal principal. Então, vai ficar A1 menos lambda, ó, depois não muda, o resto na linha, 0, A22 menos lambda,
A23, A2N, até a última aí, né, ó, que é 0, ANN menos lambda, tá certo? No cálculo do determinante, tanto da matriz triangular superior quanto da matriz triangular inferior, como é que a gente calcula o determinante? A gente faz o produto dos elementos da diagonal principal, tá certo? Então a gente vai igualar a zero, porque o polinômio característico a gente iguala a zero, então calculando esse determinante aqui vai ficar o quê? Vai ficar A1 menos lambda, A22 menos lambda, até o ANN menos lambda igual a zero, tá? Então, esta identidade aqui dá origem a esta equação aqui. Então, fica muito fácil da gente encontrar os autovalores. Quem são os autovalores no caso da matriz triangular superior? São os elementos da diagonal principal. Então, os autovalores são quem aí? São lambda I é da forma A e I, tá certo? Para I igual de 1 até N, tá? Então, esses aqui são meus autovalores. O cálculo dos autovetores, aí não, né? Aí, para calcular os autovetores, eu tenho que substituir na matriz e efetivamente fazer o cálculo, tá? Então, para encontrar os autovetores, devemos substituir cada lambda aí, né? Na matriz. Qual matriz? A menos lambda pi R igual a zero e resolver o sistema resultante, tá bom? Aí não tem uma forma muito simples e óbvia para resolver. Bom, uma outra aplicação dos autovalores é fazer o seguinte, olha, quando você tem uma matriz quadrada, a gente já sabe. Quando que uma matriz quadrada ela é invertível? Ela vai ser invertível ou vai admitir inversa, por exemplo, quando o determinante dela for diferente de zero. Então, se o determinante da matriz for diferente de zero, o que acontece? Ela é invertível. Tem outras situações para a gente garantir a invertibilidade? Tem. Por exemplo, quando o posto da matriz você tem uma matriz n por n, se você tiver uma matriz que tem posto máximo, tá? O que é o posto da matriz? É o número de linhas não nulas após a aplicação da eliminação gaussiana, tá certo? Então você aplica a eliminação gaussiana, verifica o que acontece com o número de linhas não nulas. Se o número de linhas não nulas for exatamente igual ao tamanho da matriz, no caso, se a matriz for n por n, então se o posto dela for n, né? Então quer dizer que a matriz é invertível. Aqui, usando o autovalor, a gente pode também identificar quando a matriz é ou não invertível. Então a matriz vai ser invertível quando não tem nenhum autovalor igual a zero. Se ela tiver algum autovalor igual a zero, então quer dizer que ela não é invertível, tá? É claro que é muito mais fácil calcular a invertibilidade usando o determinante. De todas essas, eu acho o determinante o mais simples para fazer o cálculo, para identificar se a matriz é invertível ou não. A mais trabalhosa é, sem dúvida, o cálculo dos autovalores, mas é um resultado que é útil e que pode servir para a gente identificar quando a matriz é ou não invertível, tá? Então, ó, esse exemplo aqui, né, é dizer se as matrizes abaixo são invertíveis pelo cálculo dos autovalores. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui calcular o autovalor e vou ver. Tem algum autovalor igual a zero? Tem. Se tiver algum autovalor igual a zero, quer dizer que ela não é invertível. Se todos os autovalores forem diferentes de zero, então quer dizer que ela é invertível, tá? Então vamos lá. Então vai ficar o determinante de A menos lambda aí. Estou fazendo o caso A aqui. Vai ficar determinante, então vai ficar 1 menos lambda, 2, 3, 4 menos lambda. Isso igual a zero. Vamos fazer o produto aqui. Vai ficar o quê? Vai ficar 1 menos lambda vezes 4 menos lambda, menos 6 igual a zero, correto?
Então vai ficar o quê? Fazendo a conta aqui vai ficar lambda ao quadrado, né? Menos 4 lambda menos lambda juntando dá menos 5 lambda. 4 vezes 1 vai dar 4, menos 6 igual a 0. 4 menos 6 dá 2, então vai ficar lambda ao quadrado menos 5 lambda menos 2 igual a 0. A gente pode resolver esta matriz, essa equação que deu origem, pode, uma equação de segundo grau. Para a gente resolver, a gente usa, por exemplo, Bhaskara, né? Então, qual é a solução? A solução vai ficar lambda igual a 5 mais ou menos sobre 2, raiz de delta. Quem é delta aqui? Delta é menos 5 ao quadrado, menos 4, vezes 1, menos 2. Então, vai dar 25, menos 4 vezes menos 2 dá mais 8. Então, vai dar 33. Então, quem são lambda? O lambda vai ficar 5, mais ou menos raiz de 33, que não tem raiz exata, então eu deixo do jeito que está. Inclusive, não dá nem para fatorar, nem para fazer simplificação. Então, vai ficar o quê? 5 menos raiz de 33 sobre 2. Com certeza, isso é diferente de zero, tá? Porque 33, raiz de 33, ela vai dar mais do que 5, tá? E 5 mais raiz de 33 sobre 2, que também é diferente de zero. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem que os autovalores, os dois, são diferentes de zero. Portanto, a matriz é invertível. Ó, trabalhão, né? Se fosse calcular o determinante, ficava num passo só, né? Ó, qual é o determinante dessa matriz aqui? Ó? 1 vezes 4 menos 3 vezes 2. Então, vai ficar 4 menos 6, que vai dar menos 2. Diferente de zero, já é invertível. Olha a letra B aqui. 1 vezes 4 vai dar 4. Menos 2 vezes 2 dá 4 também. Então, 4 menos 4 dá 0. Então, essa aqui já não é invertível. Mas vamos lá calcular o determinante dela. Então, a letra B. Determinante não, desculpa, o autovalor. Então, fica o determinante de A menos lambda I, né? Isso aqui vai ficar o det de quem? A matriz B é 1, 2, 2 e 4. Então, vai ficar 1 menos lambda, 2, 2, 4 menos lambda. Isso aqui vai dar o quê? Calculando o determinante, vai ficar 1 menos lambda, 4 menos lambda. 2 vezes 2 dá menos 4. Isso tem que ser igual a zero. Bom, fazendo a conta aqui, vai ficar o quê? Vai ficar lambda vezes lambda, menos com menos dá mais. Então, vai dar lambda ao quadrado. Menos 4 lambda menos lambda dá menos 5 lambda. 4 vezes 1 dá 4. Menos 4 igual a zero. Olha, cancela. Então, vai dar o quê? Lambda ao quadrado menos 5 lambda igual a zero. Como é que a gente resolve essa equação? Dá para usar a Bhaskara, mas aqui dá para a gente tirar em evidência o lambda. Então, vai ficar lambda menos 5 igual a zero. Qual a solução dessa equação? Lambda igual a zero e lambda igual a 5. Tá vendo aqui que eu tenho um alto valor igual a zero? Olha? Então, note que temos lambda igual a zero. Portanto, o que a gente pode dizer? A não é invertível, ou seja, A não admite inversa, tá? Então, é uma ferramenta para identificar se tem ou não inversa? Mas ajuda no cálculo? Não muito, né? Porque é bastante trabalhosa. Mas uma aplicação bastante útil aí quando a gente calcula os autovalores é quando uma matriz ela admite ser diagonalizável, né? Ou seja, uma utilidade dos autovalores é na diagonalização da matriz, tá? Bom, antes da gente definir o que vem a ser diagonalização da matriz, a gente tem que identificar o que vem a ser semelhança entre duas matrizes. Então, a gente diz que duas matrizes, uma matriz B e uma matriz A, são semelhantes se existir uma matriz C que é invertível, tal que B pode ser escrito como B, né, pode ser escrito como C a menos 1A vezes C, ou seja, existe uma relação envolvendo a matriz B e a matriz A, tá certo? Então, neste caso,
caso em que temos matrizes que são semelhantes, tá? Tem uma propriedade bastante interessante que é a seguinte: se B for semelhante a uma matriz A, então quando a gente calcula o determinante de B, o que vai acontecer? O determinante de B é igual ao determinante de C menos 1 A vezes C. O determinante tem a propriedade de que determinante do produto é igual ao produto dos determinantes. Da soma, na verdade, né? Determinante de A mais B não é necessariamente determinante de A mais determinante de B, mas o produto é verdade, tá? Então, determinante de C menos 1 A vezes C vai ficar determinante de C elevado a menos 1, determinante de A vezes determinante de C. Deixa eu abrir aqui rapidamente o seguinte, ó. Determinante de C menos 1... determinante de A, né? Determinante de um produto de matriz é o produto dos determinantes. E quando a gente tem uma matriz inversa, a propriedade do determinante da matriz inversa é o determinante disso aqui vai ficar o determinante da matriz C elevado a menos 1, ou seja, 1 sobre determinante. Então, a gente pode cancelar o determinante de menos C com o determinante de C, a gente acha que o determinante de B é igual ao determinante de A. Então, duas matrizes são semelhantes. O que acontece? Obrigatoriamente, o determinante das duas matrizes tem que ser igual, tá? Então, essa situação que a gente tem aí para poder garantir que duas matrizes são semelhantes. Só um detalhe, tá? Então, às vezes, muitas vezes, aparece, ao invés de estar B igual a C menos 1 A vezes C, pode aparecer assim, como semelhança de matrizes. Tanto faz, tá? Pode ser C menos 1 AC ou C a C menos 1, tanto faz. B continua também sendo semelhante a A. Então, tanto faz a gente escrever deste jeito aqui ou assim, né? O que importa é B vai ser semelhante a A quando houver uma matriz vezes A vezes a inversa da matriz original, tá? Da matriz C, né, que tinha no comecinho aqui. E como é então que a gente define a diagonalização de matrizes? A gente diz que uma matriz é diagonalizável quando ela é semelhante a uma matriz diagonal. Então, A vai ser diagonalizável quando existir uma matriz diagonal, que a gente chama de lambda, né? Tal que A é igual a P lambda vezes P menos 1, tá certo? Então, A será diagonalizável quando ela for semelhante a uma matriz diagonal. A gente vai mostrar como que a gente vai construir esse P e a matriz lambda aqui, utilizando os autovalores e autovetores, tá certo? Bom, então, como eu disse, né, uma matriz A é diagonalizável quando ela for semelhante a uma matriz diagonal. Teorema, né, um resultado aí, não vou provar, mas é um resultado que é importante, é o seguinte, olha, as duas afirmações aqui abaixo são equivalentes, né? Ó. Então, A é diagonalizável, B, a matriz A possui N autovetores linearmente independentes. Então, quando que uma matriz é diagonalizável? Ela vai ser diagonalizável quando a gente encontrar para os autovetores N autovetores linearmente independentes. Tá? Então, a gente vai lá, né, calcula primeiro os autovalores da matriz. Então, não sei, a matriz N por N ela vai ter N autovalores. Pode repetir, mas a gente tem N autovalores. Então, para esses N autovalores, a gente calcula os N autovetores. Se esses N autovetores forem linearmente independentes, ou seja, a gente tiver um conjunto linearmente independente de vetores, a gente diz que A é diagonalizável. E como é que a gente faz esse processo de diagonalização de matrizes? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é encontrar quem é a matriz P e quem é a matriz lambda, tá certo? Então, aqui é um processo bastante simples da gente seguir, que é o seguinte. Então, a primeira coisa que a gente faz, a gente calcula os autovalores da minha matriz. Quem são os autovalores da minha matriz? São lambda 1, lambda 2 até lambda n. Então, são solução do det de A menos lambda I igual a zero. Então, a gente resolve esta equação característica ou polinômio característico, acha os autovalores. Então, a gente tem condições de encontrar agora os autovetores. Então, a gente encontra os autovalores
depois a gente encontra, para cada autovalor, a gente encontra o autovetor. Então, a gente tem os autovetores P1 até Pn associado a λ1 até λn. Se os P1 até Pn forem linearmente independentes, então formarem um conjunto linearmente independente, então a gente constrói a matriz P como? A gente pega cada um dos autovetores, escreve na forma coluna, tá? Então eu pego o primeiro autovetor que eu achei, coloco na primeira coluna, o segundo autovetor na segunda coluna, até o último autovetor eu coloco na última coluna, tá? Então a matriz P vai ser uma matriz quadrada. Se os autovetores forem linearmente independentes, P é invertível, né? A gente sabe disso. Então, como é que a gente escreve a matriz A? Então, a gente já tem a decomposição da matriz A. A matriz A vai ser escrita assim, ó, como P, que é formado pelos autovetores, lambda. Quem que vai ser a matriz lambda? A matriz lambda, ela vai ser uma matriz diagonal, onde os elementos ao longo da diagonal principal são os autovalores, tá? Então, aqui tem ordem para a gente colocar. Então, lambda 1, qual o autovetor dele associado a lambda 1 é o P1. Então, na posição A11, a gente coloca na posição de P o P1 associado ao lambda 1. Depois aqui vai ter um lambda 2, ó. Quem que vai ser na matriz P? O P2. Então, a ordem dos lambdas também segue a ordem dos autovetores, não posso inverter. Tá? Porque a matriz é diagonal, a matriz diagonal é aquela que só tem elementos diferentes de zero ao longo da diagonal. Fora da diagonal principal é tudo zero, tá? Então a gente decompõe a matriz A assim, como P, lambda, P-1. P-1 eu calculo a inversa de P, tá? Então, dada a matriz P, eu tenho que calcular a inversa. Então tem um trabalhinho adicional aí para a gente calcular a inversa de P. Então, só um detalhe, né, recapitulando aí, ó. Então, quando que a matriz A admite ser diagonalizável? Ela vai ser diagonalizável quando for possível a gente encontrar um conjunto linearmente independente de vetores, montar a matriz P e aí poder escrever A como P lambda vezes P-1, tá? Então, na próxima aula eu faço alguns exemplos aí para a gente aplicar essa técnica de diagonalização de matrizes.